Olhamos agora então para os temas que marcam a atualidade com Luís Gonçalves da Silva, professor universitário, e Bernardo Trindade, empresário. Muito obrigada aos dois pela vossa presença nesta edição das 12. Começamos então por fazer um breve comentário aos dados hoje publicados pelo Eurostat relativos à taxa de desemprego. Atingiu os 15% em Portugal e novo máximo na União Europeia de 10,8%. É uma tendência que é para manter? Bom dia, antes de mais. Julgo que infelizmente é uma tendência que é para manter. Drama social que Portugal vive em termos de desemprego não tem uma luz ao fundo do túnel nos próximos meses, diria, enfim, espero que no próximo ano tenha. E por uma razão muito simples, a economia está em recessão e quem cria emprego são as empresas. E, portanto, não havendo crescimento económico, não havendo empresas com capacidade para desenvolver, não conseguem criar postos de trabalho. Mas isto é o problema conjuntural. Depois temos o problema estrutural. E o problema estrutural, e esse eu acho que há muito a fazer, tem a ver com a qualificação. É verdade que os números de desemprego neste momento são transversais e, portanto, abrangem também a mão de obra qualificada. Mas nós temos, na minha opinião, que iniciar uma aposta profunda na qualificação. E isso, na minha opinião, ainda não está a ser prioritário. E deveria, ou deverá começar a ser tão rápido quanto possível. E dou-lhe apenas um exemplo. A ideia das novas oportunidades, que foi uma boa ideia mal executada, na minha opinião. É uma boa ideia. Pretende exatamente qualificar aqueles que... A ideia em si, o modelo, é bom. Teriam menos qualificação. Depois teve enfim, o efeito perverso que acontece muito quando a política se sobrepõe à qualidade, que é preocupação com estatística, ausência de rigor e ausência de exigência. E, portanto, desvirtuou-se. Mas Portugal precisa de ideias como estas. Nós temos déficit profundo na qualificação. E Portugal, se quer ser competitivo, se as empresas portuguesas querem ser competitivas, nós precisamos de uma mão de obra qualificada. Nós não temos condições, na minha opinião, e acho que nenhum de nós querá isso para Portugal, ter um país que é competitivo apenas por ter uma mão de obra barata. Eu acho que nem nesse caminho nós conseguiríamos ser competitivos. E, portanto, este desafio e este embate que vai ser preciso mudar mentalidades, com mais rigor, com muito mais exigência da qualificação, acho que é muito urgente. Demorar 1, 2 gerações para sentirmos os efeitos. Pois é, mas se não começarmos agora, daqui a 2 gerações estaremos a discutir o mesmo. Bernardo, como é que recebeu estes números do Eurostat? Sem surpresa? Sem absoluta surpresa, são a consequência, obviamente, de um clima, tal como o Luís referiu, profundamente recessivo que vive hoje a economia portuguesa e onde, objetivamente, quem tem capacidade para manter e criar emprego são, no fundo, as empresas resultado de um sentimento de confiança que possam, efetivamente, sentir. E a esse propósito eu não quero ser bruxo, mas antecipo que este valor, muito rapidamente ao longo deste ano, nomeadamente na parte final do ano, possa atingir uma dimensão muito mais superior a esta. Alarmante. Devo dizer a esse respeito que há um aspecto aqui que é muito importante. Só durante este mês de abril é que as empresas vão sentir ou vão ser obrigadas a pagar o resultado do aumento de impostos, nomeadamente em sede de impostos indiretos, em sede de IVA, o que lhes retira capacidade. Ora, retirando capacidade, nomeadamente liquidez, às empresas, tendencialmente em termos de gestão, o que acontece muitas vezes é que digamos, na massa salarial, na capacidade de manter emprego, que se sentem os impactos muito mais rapidamente e, nesse particular, obviamente, quem vai sentir é a generalidade da população, nomeadamente aqueles que, resultado de alguma precariedade laboral, possam, no fundo, ter o seu posto de trabalho em risco. Eu gostaria, no fundo, contudo, sublinhar aqui um aspecto que o Luís referiu relativamente às novas oportunidades e à questão da qualificação. É um papel central que o Governo, como entidade liderante, deve, no fundo, assumir. Não se trata de discutir aqui, enfim, a paternidade da iniciativa, ou seja, se foi o governo anterior. O conceito das novas oportunidades é um conceito que, do ponto de vista teórico e em tese, é essencial, porque visa, sobretudo, dar uma perspectiva de qualificação muito importante para a sociedade portuguesa, nomeadamente para gente que tinha níveis de qualificação muito baixos e que não tinha um mínimo de expectativa relativamente ao futuro, e esse conceito é um conceito que
é importante aprofundar, valorizar fortemente, corrigir aquilo que não foi tão bem conseguido, mas, sobretudo, ter a noção e a responsabilidade do caminho que devemos trilhar. Luís, para terminarmos este tema, perante estes números, são muitas as pessoas que apontam o dedo ao Executivo, mas o Governo pouco pode fazer. Apesar de várias iniciativas que foram apresentadas, de vários programas lançados por Álvaro Santos Pereira, na realidade pode fazer muito pouco. Este é um dos pontos em que os efeitos, quando algo se faz, os efeitos não são imediatos. E nós não podemos pedir a este, ou anterior, ou a qualquer outro executivo que resolva o problema do desemprego. Pode contribuir, pode ter políticas ativas, pode desburocratizar, que é para mim essencial, essas próprias políticas, porque em cada política ativa de emprego que se cria em Portugal, cria-se 5, 6, 7 portarias, 7 despachos, enfim, e elas acabam por ter um efeito muitas vezes diminuto. Pode, com certeza, desburocratizar e criar um ambiente mais amigo do investimento. Agora, tudo isto não depende apenas e somente do Governo. E se me permite, há um ponto para mim essencial. Os portugueses, enfim, que estão a passar uma grandes dificuldades, muitas vezes nós falamos aqui, enfim, com algum distanciamento, enfim, porque temos que o fazer de forma racional, mas deixe-me, não sem menos distanciamento, sublinhar o que é o drama das pessoas que estão desempregadas. E há muitas famílias que têm mãe e pai desempregados. Exatamente. O drama social, familiar, a autoestima, o ambiente depressivo. A essas pessoas, a mensagem que eu acho que todos nós poderemos passar é dizer, por um lado, não desistam e, por outro lado, apostem na qualificação. Nós, quanto menos qualificação tivermos, menos competitivos e menos as pessoas terão capacidade para arranjar emprego. É verdade que dir-me-á, bem, as pessoas que não têm quase, neste momento, os mínimos, como é que podem apostar na formação? Na formação, é complicado para essas pessoas. É verdade, mas isto também resulta muitas vezes num erro do passado. Muitos de nós não apostámos o suficiente, e muitas vezes as empresas não apostaram, incumprindo, aliás, a lei que obriga a dar formação, não apostaram na formação. Nós temos que ter uma prioridade. E essa prioridade, repito, se daqui a 10 ou 15 ou 20 anos não quisermos ter o mesmo problema, é a formação. Até porque não está demonstrado que este número de desemprego, naturalmente que vai diminuir quando Portugal tiver e entrar na linha de crescimento económico, mas o desemprego estrutural, que é muito grande, nomeadamente os desempregados de longa duração, que estamos a falar acima de 50 anos, uma grande massa, uma grande categoria acima de 50 anos, não será facilmente absorvido, mesmo com crescimento económico. Daí a importância do papel educativo do Estado. Ou seja, não se pode pedir a um cidadão com o ensino básico que tenha a capacidade de discernir uma maior ou menor capacidade de formação. Aí o Estado tem um papel importantíssimo, que é, no fundo, não só educar, regular e intervir. E é por isso que eu, no fundo, gostaria de reiterar este aspecto. O conceito das novas oportunidades é um conceito, do ponto de vista teórico, muito bem conseguido. É importante, no fundo, corrigir aquilo que, neste momento, há que corrigir, mas, sobretudo, ter uma linha de continuidade, que é uma linha, sobretudo, que crie esperança às pessoas, precisamente, quem está em ambiente menos positivo. Olhamos agora, então, para as declarações de Vítor Constâncio, vice-governador do Banco Central Europeu, e terá sugerido que Portugal deverá precisar de um novo resgate. Passa a expressão, Vítor Constâncio está a remar contra a maré. Eu não estive em Portugal e, portanto, também não quero fazer processo de intenção contra o Dr. Vítor Constâncio relativamente à importância das suas declarações. Agora, de forma isolada, eu diria que é provavelmente aquilo que Portugal não precisa neste momento. A esse respeito... É porque os mercados terão acalmado. Ouça, o que é que neste momento o Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro anterior tentaram fazer, sobretudo? Criar um ambiente de acalmia para quê? Para que o custo financeiro, resultado de uma economia endividada como a nossa, pudesse, no fundo, ser o menor possível. Foi por isso que tivemos este processo de intervenção e foi sobretudo, esta expectativa que procuramos, no fundo, caminhar e penso sinceramente e espero sinceramente que nos próximos anos, nomeadamente 2013, vamos acreditar, possamos, no fundo, ter uma situação diferente daquela que neste momento temos. E, portanto, acho que todas as declarações que venham, no fundo, de perturbar este processo, este caminho, não são positivas. Eu não sei em que contexto é que estas declarações foram feitas, agora, sobretudo, vêm, no fundo, dar um sinal contrário àquele que neste momento o país precisa. E, sobretudo, o que é essencial é que, no fundo, nos concentremos no caminho que temos que percorrer. Há aspectos que já foram, felizmente, ultrapassados, obviamente, a muito custo, e nomeadamente daqueles que
que são mais desfavorecidos, aqueles que têm uma situação laboral precária, sobretudo as empresas de menor dimensão, com maior dificuldade de refinanciamento da sua atividade diária. E, portanto, acho que se o caminho foi este, e foi um caminho que teve, do ponto de vista de escrutínio político, uma aceitação num quadro relativamente alargado, é importante, no fundo, que não nos desviemos desse processo. Luís, como é que interpreta estas declarações de Vítor Constâncio no momento em que os mercados obrigacionistas têm estado relativamente calmos e em que se tem falado na quebra das taxas de juros relativas à dívida portuguesa? Não são declarações nada favoráveis. A economia é um conceito-chave, que é expectativas. E o Dr. Vítor Constâncio, e também há outro, que é credibilidade. O Dr. Vítor Constâncio, de facto, tem uma característica. Costuma estar ao lado dos acontecimentos. Nunca está com os acontecimentos. Está ao lado. Teve uma passagem pelo Banco de Portugal que eu sempre que o ouço lembro-me... de fortes críticas. Que eu sempre que o ouço lembro-me do seguinte: Portugal realmente não premia os melhores. Porque alguém que teve o comportamento e a passagem que ele teve pelo Banco de Portugal ser premiado com um cargo lá fora demonstra que realmente é um país atípico. A Vítor Constâncio devia ter sido voltado ao seu trabalho, não sei exatamente qual é a sua profissão de origem, terá com certeza alguma, e deveria ter voltado, mas não. Entenderam premiá-lo depois da excelente e maravilhosa passagem pelo Banco de Portugal. Independente, já agora permitam-me fazer esse parênteses, independente de saber se o Dr. Vítor Constâncio tinha responsabilidade subjetiva ou não naquilo que foi, permita-me a expressão, o regabof na área financeira. Não sei e não quero saber se tinha responsabilidade subjetiva. Mas há uma coisa que a mim me ensinaram, é que quem está à frente de uma instituição responde objetivamente quando alguma coisa falha. Em Portugal é ao contrário. É o porteiro, aquilo é de baixo para cima, em vez de ser inversamente. E, portanto, isso desagrada-me. E aqui o Dr. Vítor Constâncio corresponde àquilo que eu, enfim, às minhas expectativas relativamente a ele são, que é alguém que tem uma agenda, eu diria aqui, embora não queira entrar no processo de intenções, mas há de ter uma agenda própria, ou teve um dislate e, neste caso, devia ter corrigido, ou há de ter ali alguma motivação própria. Porque, de facto, quando o próprio Banco Central Europeu tem tido as afirmações que tem, o país está a fazer o esforço que tem. Ele sabe a importância que é para os mercados das expectativas e de passar uma mensagem única. Vem dizer que Portugal está à beira de um segundo resgate, ou que é previsível que tenha um segundo resgate. De facto, Dr. Vítor Constâncio, a única coisa que posso dizer em síntese é que tem uma capacidade de nos surpreender ilimitada. Infelizmente, nem sempre com coisas boas ou raramente com coisas boas. A propósito de um segundo resgate ou não a Portugal, acredita que nas últimas semanas esse fantasma desapareceu? Não, atenção, há algo que é objetivo e, aliás, os primeiros números têm vindo a dar sinais de alguma preocupação, nomeadamente na capacidade, do Estado, enfim, cumprir com aquilo que se comprometeu relativamente aos déficit orçamental e dívida pública. Ou seja, a capacidade de administração fiscal, resultado de uma política assumida por este Executivo, de, no fundo, cobrar em função de uma atividade económica que hoje está estagnada, leva a que esta situação, esta especulação possa ocorrer. Agora, aquilo que eu lhe digo é o seguinte: acho que é despropositado neste momento estar a referir isso e, digamos, em larga escala, sobretudo porque neste momento estamos, no fundo, a trazer novamente para o centro da opinião publicada uma matéria que provavelmente neste momento não interessa. Ou seja, significa que o país tem que percorrer uma trajetória que é uma trajetória muito difícil, que exige, obviamente, sacrifícios brutais. Agora, temos que ser, apesar de tudo, otimistas, ou seja, no fundo, perceber que este trajeto provavelmente conduzir-nos-á aos mercados muito proximamente, com uma capacidade alternativa de financiamento, com um custo financeiro substancialmente menor. Eu, a esse respeito, quer dizer, eu há pouco ouvi aqui as palavras do Luís, e não quero sair como advogado de defesa do Dr. Constâncio. O Dr. Constâncio é um belíssimo economista, fez um percurso absolutamente notável. Como é evidente, há matérias e há momentos e há circunstâncias que eu, como nos disse há pouco, uma atuação muito criticável no Banco de Portugal, nomeadamente a capacidade regulamentadora, nomeadamente, mas aí todas as entidades reguladoras, a esse respeito, em Portugal têm funcionado objetivamente mal. Já falámos aqui, o que não perdoa nenhuma delas, a autoridade da concorrência, a entidade reguladora de toda a área elétrica, é geral, obviamente que uma comparação não é uma razão, ou seja,
não perdoa a inoportunidade das declarações. Só serve para alargar a crítica. Obviamente. O que é importante, no fundo, é que nos concentremos no essencial, e o essencial, neste momento, é, no fundo, termos uma capacidade, enquanto país, de nos tornarmos credíveis, quer ao nível da nossa capacidade de refinanciamento, quer ao nível da qualificação, como falámos há pouco. Enfim, é um caminho que, objetivamente, como português, vale a pena percorrer. Luís, para terminarmos esta questão relativa a Vítor Constâncio, faço-lhe uma questão que já lhe fiz imensas vezes. Para que Portugal não tenha que recorrer a um segundo resgate, terá de conseguir regressar ao mercado no próximo ano. Será que vai conseguir fazê-lo? Deixa-me só sublinhar aqui um ponto. Já passámos o primeiro trimestre do ano, já temos alguns indícios de que Portugal consiga cumprir as metas a que se propôs. Respondo-lhe já, deixa-me só dizer, eu não pus em causa naturalmente nem a honorabilidade, nem o percurso profissional do Dr. Vítor Constâncio, aliás, porque não é essa a minha forma de debater. Agora, que o Dr. Vítor Constâncio, e numa frase, perdeu uma excelente oportunidade para estar calado, acho que isso é indiscutível, e que a sua atividade à frente do Banco de Portugal é no mínimo criticável, e que como português tenho pena, seja o Dr. Vítor Constâncio, seja outro qualquer governador, ou de outra qualquer instituição, que quando alguém sai de uma instituição com essa responsabilidade, em que as coisas objetivamente correram mal, não haja responsabilidades, lamento como português, lamento como cidadão e lamento acima de tudo como contribuinte, porque são dinheiros públicos, mais uma vez, que estão em causa. Respondendo à sua pergunta, eu julgo que nós temos dados otimistas. Acho que não podemos entrar nem numa euforia desmedida, porque, enfim, temos desde logo também alguns números preocupantes, como da execução orçamental, mas temos uma posição determinada e clara do governo. Julgo que o que neste momento os portugueses podem e devem estar é, por um lado, não diria crentes, mas unidos, que este deve ser um desígnio nacional. Não é um problema político ou partidário do PS ou do PSD, é um problema que nos afeta a todos e, nesse ponto, eu julgo que a Assembleia da República, pelo menos os dois maiores partidos, PS e PSD, enfim, naturalmente o outro partido da coligação, devem encontrar aqui plataformas de entendimento, porque é essencial, quer internamente, quer na imagem que se passa para o exterior, este sentido de união, este sentimento de união. Vou-lhe apenas dois exemplos, veja o que se passa em Itália, veja, aliás, a propósito de uma reforma que é laboral, o que tem acontecido, e veja o que aconteceu em Espanha. E depois do que aconteceu em Espanha, também por causa de uma reforma laboral, enfim, eu diria quase com uma violência que nos fez lembrar seguramente a Grécia, o que é que os mercados e o que é a opinião internacional, como é que reagiram. E, portanto, eu julgo que nesse ponto Portugal tem aqui um caminho que está a ser feito corretamente. E, portanto, deve estar otimista, mas deve pensar acima de tudo. Nós temos, neste momento, dois períodos temporais, o antes do regresso aos mercados e o depois do regresso ao mercado. Há uma coisa que nós temos que perceber. Os problemas não se vão resolver depois do regresso aos mercados. Nós temos problemas estruturais que vão demorar décadas a resolverem. Nomeadamente com a dívida pública. Exatamente. E, portanto, eu acho que muitas vezes, do ponto de vista mediático, as pessoas acabam por antes e depois é outra vez o sol. Não é verdade. Nós temos, e eu vou repetir, problemas estruturais que têm que ser resolvidos. Temos na justiça, temos, como há pouco falámos, na qualificação, temos na educação, temos problemas que vão demorar gerações. São reformas que terão de ser feitas muito para além deste memorando de entendimento que se esgota no próximo ano. Mas muito para além mesmo. São reformas de geração. Será que não vamos entrar num momento de euforia depois de cumprir este memorando? Por isso é que eu estava a dizer o antes e o depois. Eu quero acreditar que Portugal vai ter, até porque cada erro destes nós estamos a hipotecar, já não é o nosso futuro, porque esse já está hipotecado. Eu já nem sei bem se é o dos nossos filhos. Eu acho que qualquer dia estamos mesmo ao nível dos nossos netos. E não se trata de ser pessimista. Nós temos que ser realistas. Nós temos excelentes qualidades, nomeadamente uma área que o Bernardo domina muito melhor que eu, entre outras, que é o do turismo, que não consegue explicar a nenhum estrangeiro como é que as qualidades naturais que nós temos este pouco, eu diria, esta pouca janela, ou esta pequena janela que é o turismo, e nós temos que, de uma vez por todas, escolher setores estratégicos e, nesses setores estratégicos, apostar. E não apostar ano sim, ano não, ir mudando um pouco ao sabor. Tem que se manter uma política contínua de investimento. Não é possível haver investimento assim. A propósito de investimento, a última semana foi rica em ofertas públicas de aquisição. Primeiro, o Grupo Mel lançou uma oferta pública de aquisição sobre o Grupo Brisa e na sexta-feira foi a vez da Camargo Correia lançar uma oferta sobre a Simpor. Pedro Passos Coelho, em reação a estas ofertas lançadas, diz que este é um sinal claro da vontade de investir na economia portuguesa. Faz também essa leitura? Em primeiro lugar, eu diria o seguinte. Eu acho que o mercado de capitais é absolutamente essencial para refinanciar e para trazer liquidez às economias.
os mercados de capitais em toda a Europa estão objetivamente a desconto, ou seja, os valores hoje estão claramente abaixo daquilo que verdadeiramente valem as empresas e, portanto, são ativos fortemente interessantes na exata medida que estas economias comecem a dar sinais de retoma, que é objetivamente aquilo que, neste momento, a Europa tem dificuldade em assumir numa escala global. Ou seja, eu ponho-me sempre no lugar do pequeno investidor, que à escala global olha para as várias peças do tabuleiro e, objetivamente, olha para onde pode efetivamente investir. Para Portugal, estas iniciativas são iniciativas positivas, indiscutivelmente. Em primeiro lugar, dão um sinal da vitalidade da nossa capacidade de financiamento. Eu diria que no caso da Brisa isso é manifesto, sobretudo ter uma empresa nacional com capacidade para responder aos desafios que se colocam a breve prazo. O Grupo Mel, no fundo, a dizer ao mercado que tem capacidade, no fundo, para assumir uma posição cada vez mais maioritária e de destaque numa empresa nacional. E, por outro lado, capitais brasileiros, no caso da Camargo Correia, relativamente à Simpor. Tivemos EDPs, tivemos RENs. É importante, no fundo, que Portugal, enquanto país, possa, no fundo, ter estas oportunidades objetivamente a mostrar. Enfim, e se esta trajetória continuar, eu diria que na nossa capacidade, no fundo, de trazer ânimo, de trazer confiança, credibilidade, dimensão ao nosso país é positivo. Luís, faço-lhe a mesma questão. Estas movimentações da última semana refletem um sinal de que há quem queira investir em Portugal e na economia portuguesa? Esse sinal é indiscutível. A pergunta... Palavras de Pedro Passos Coelho. Isso eu concordo, embora eu tenho sempre... Enfim, concordo com as palavras do Primeiro-Ministro, acho que são oportunas, embora eu tenha um princípio. Eu prefiro ver os Primeiros-Ministros a falar pouco sobre investimentos em empresas privadas. Feito esta questão, não quer dizer que esteja uma lei de silêncio ou lei da rolha, não é isso que está em causa. Essa questão, a pergunta que, na minha opinião, surge é porquê? Porquê que Portugal é neste momento um bom local para investir? Infelizmente não é pelas melhores razões, é porque os ativos estão bastante baratos. E, portanto, esse é o ponto. Daí o interesse estrangeiro em investir em empresas naturalmente, nacionais. nós estamos a vender algumas joias da coroa. Como dizia há pouco o Bernardo, estamos a desconto. Exatamente. Aliás, eu diria mesmo a desconto, e já não vão as joias da coroa, já vai a coroa quase também. É verdade, veja a EDP, etc. Algumas das nossas empresas de referência. Mas isso é apenas mais uma consequência da grave crise económica em que nós estamos a viver. E, portanto, mas também tem aqui um ponto positivo. Porque há outros países em graves crises económicas e, enfim, ninguém quer lá investir pela insegurança e incerteza. Portugal não só tem essa vantagem para os investidores, enfim, de estar vantagem para eles, desvantagem para nós, estar com algumas dificuldades económicas, como é um país com futuro. Isto é um país com ordem, é um país que não está, nem esteve, nem estará em causa o Estado de Direito, não é um país com violência, é um país que, apesar de haver ainda uma economia paralela relevante e o incumprimento, muitas vezes, das leis, mas é um país que se pode dizer, do ponto de vista formal e material, do Estado de Direito, e, portanto, isso tudo faz com que investidores com uma dimensão, alguns deles mundial, possam ter interesse em Portugal. Terceiro ponto, deixe-me só para acabar. Eu acho que é muito importante recebermos investimento estrangeiro, mas eu vou repetir aqui uma coisa que já disse, que é, eu também gostava que o Estado tivesse especial atenção ao investimento português. E, portanto, eu não gostaria de ver autoestradas de desburocratização, de regimes especiais, etc., para os investidores estrangeiros e depois ver ruas muito apertadas, eu diria quase caminhos inultrapassáveis para os investidores portugueses. E, portanto, nós muitas vezes ficamos, eu diria, enfim, não vou dizer deslumbrados, mas pelo menos felizes com tantos milhões de capital estrangeiro, mas às vezes pequenos milhões, mas de muitos portugueses são também relevantes. E aí há uma regra para mim essencial. É preciso assegurar o interesse nacional. O interesse nacional, mas mais tão importante como isso, regras de concorrência. Isso é muito importante. Nós esgotámos o nosso tempo. Luís, Bernardo, muito obrigada aos dois pela vossa presença nesta edição das 12. Até à próxima semana.